Olá, eu sou a Ana e esse é mais um curtinha para o meu novo canal Museu, História e Artes, anunciando a live da próxima semana, que será sobre o quadro Guernica, de Pablo Picasso. Esse é um quadro icônico, indiscutivelmente marcante na história da arte, e que tem toda uma história que merece ser contada e que merece ser relembrada sempre. Guernica é uma cidadezinha que hoje deve ter por volta de 15 a 16 mil habitantes, no País Basco, que é uma das comunidades autônomas da Espanha. E Guernica foi bombardeada pelos nazistas, pela Luftwaffe, porque estaria na rota de fuga dos republicanos. A Guerra Civil Espanhola durou de 1936 a 1939 e foi meio que um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, sendo que os nacionalistas de direita, comandados pelo Franco, foram apoiados por Hitler, e os republicanos como um todo foram apoiados por Stalin. A diferença é o quanto cada um se envolveu nesse cenário. E Picasso carece de apresentações, mas necessita explicações. E eu não vou começar as explicações agora, porque durante a live da próxima semana eu terei uma convidada que vai falar um pouco sobre arte moderna, que vai situar, que vai explicar um pouco esse contexto para que a gente discuta o quadro. Então, na próxima semana, eu e a minha convidada falaremos sobre a Guerra Civil Espanhola, um pouco sobre o País Basco, um pouco sobre esse cenário que precede a Segunda Guerra Mundial e como a Guerra Civil Espanhola é importante nesse contexto, importantíssima, porque vai determinar toda a preparação e os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial e qual vai ser a atitude de Stalin diante do nazifascismo, mas eu creio que a gente precisa ser um pouco... Se fala tanto do nazismo, e eu considero isso um problema, porque o fascismo italiano precede o nazismo, e ele vai influenciar o nazismo e vai influenciar o que nós temos hoje, essa nova escalada da extrema-direita pelo mundo. Então, eu creio que é preciso dar nome às coisas, e o nazismo é uma espécie de fascismo. Então, nós vamos discutir esses temas todos, mas principalmente vamos discutir o Guernica, essa tela gigantesca que tem 3,5 metros de altura e mais de 7 metros de comprimento, e que retrata o bombardeio covarde dessa cidadezinha. E nós vamos falar sobre a trajetória do quadro, o que aconteceu com ele depois, um pouco do que aconteceu com a Espanha e como é que isso impacta, como é que isso pode transformar a nossa visão de arte. Porque eu tenho a opinião de que as pessoas em geral, o público consumidor de arte, vai formando o seu gosto a partir de uma série de estereótipos, e que se a arte contemporânea é totalmente
ignorada pelo público em geral, porque não tem ferramental para se aproximar desse tipo de arte. A arte moderna é frequentemente confundida pelas pessoas ignorantes com a arte contemporânea. O público em geral não tem a noção de que dentro da arte moderna existem divisões, existem movimentos que dialogam entre si, que dialogam com as escolas anteriores, que antagonizam com outras formas de arte, que você precisa entender, você precisa ter um pouco de formação para olhar para um quadro desses e perceber o que está lá. Que a arte não é decorativa, que quando se fala em arte é necessária informação suficiente para poder apreciar, porque senão você está reagindo puramente por emoção, sem entender o que está vendo. Não é você que dá o sentido à arte, isso é uma ignorância crassa. Você pode até dar o sentido que quiser, você pode até levar a arte para a sua experiência pessoal e estabelecer sentidos a partir da sua experiência com a arte. Mas o sentido de cada obra foi o autor que deu. E é preciso que se resgate isso, é preciso que se jogue fora todas essas desconstruções e essas pós-modernidades que andam rolando por aí, em que qualquer um pega e olha para um quadro e sai falando qualquer besteira, como se o artista não existisse. E que melhor artista para a gente se aproximar da arte moderna do que Picasso, que era um homem de opiniões fortíssimas para tudo na vida e que fez desse quadro um manifesto antibélico, um manifesto anti-monstruosidade e monstruosidades que o ser humano é capaz. E é isso. Na próxima semana estaremos discutindo o Guernica e todo o seu entorno e contexto artístico e histórico. Até lá!